Olá pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui mais uma vez com vocês para a nossa aula de matemática. Isso mesmo, um pouco diferente, né? Porque a gente vai trabalhar um pouco com biodiversidade. Professor, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tenha calma, que vai dar tudo certo no final e você vai entender direitinho, tá? Mas antes, eu tenho alguns recados para dar a vocês, certo? Primeiramente, como é que você pode interagir comigo ao vivo nessa aula? Baixa o aplicativo do Educa Recife. Vai aparecer o QR Code na sua telinha, isso mesmo. Você já pode baixar, manda teu recadinho, faz teu comentário, claro, responde as minhas perguntas e o que mais? Isso mesmo, manda tua dúvida, tua pergunta. Se a gente tiver ao vivo ainda, a gente responde, beleza? Tranquilo até aí, professora? Mas eu não consegui baixar o aplicativo. O que é que eu faço? Essa aula está sendo transmitida pela TV Nova, isso mesmo, canal 22.3. TV Nova, canal 22.3. Professora, ainda assim eu não consegui assistir sua aula ainda. Como é que eu faço? Vai lá no canal do YouTube Educa Recife e assiste essa aula quantas vezes você quiser. Professor, eu não entendi a pergunta no final da aula. O que é que eu faço? Vai lá no YouTube e assiste quantas vezes quiser. Beleza? Já sabe como entrar em contato, né? Já sabe como acessar tudo. Então, a gente pode começar a nossa aula? Então, vamos embora. Bom, a gente já tinha conversado nas outras aulas sobre o sistema de numeração decimal, né? Vocês sabem que o sistema de numeração decimal, ele tem os algarismos. Professora, número, algarismo, eu não entendo muito. Vê só, o sistema de numeração, ele possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade. Como assim, professora? Os números de 0 a 9, aliás, os algarismos de 0 a 9, eles formam os números. Professora, e o que é que tem a ver isso? A gente já estudou, né? Eu já dei essa aula para vocês, eu só vou reforçar um pouco mais. E vocês já sabem que dependendo da posição desses algarismos, eu tenho valores diferentes. Esses símbolos, eles formam os números. E dependendo do posicionamento desses algarismos, eu tenho valores diferentes, né? Tudo certo até aí? Vou bem devagarzinho, a gente tem um pouquinho de tempo, dá para a gente trabalhar bastante essa questão. Se não der, eu peço a minha produção, é claro, para ficar até Não, já me desanimaram, disseram que eu não posso ficar até meio-dia. Então, eu vou continuar a aula antes que eles digam que acabou. Vamos lá. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. É o que eu falei para vocês. Eu posso construir vários números com aqueles algarismos. O que é que vai mudar? Dependendo da posição que cada algarismo esteja, eu vou ter também valores diferentes. Tranquilo? Vamos lá. As quantidades, elas são agrupadas de 10 em 10. E por que são agrupadas de 10 em 10? Para facilitar. Quando a gente tem uma numeração muito grande, quando a gente tem um número muito grande, o ideal é que a gente faça divisões, como eu fiz aqui, em pequenos blocos. Nesse caso, de 10 em 10, certo? Um exemplo simples que eu trouxe para vocês. Vejam na imagem muitos balões, né? Tem muitos balões aí. Professora, mas eu gosto de contar. Se você quiser, você pode me dizer a quantidade de balões contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai contando todos os balões e vai encontrar a quantidade. Com certeza vai.
Mas pensa num número bem maior de balões. Será que vai ficar tão fácil assim fazer essa contagem? Eu acho que não, né? Por isso que se faz esses agrupamentos, esses blocos, né? De 10 em 10, como tem aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa com essa quantidade de balões. A gente vai descobrir a quantidade de balões agrupando eles de 10 em 10. Tranquilo? Preste atenção. Olha o que eu fiz aqui, ó. Agrupei de 10 em 10. Só que tem um detalhe. Este último aqui não tem 10. Mas eu deixei separadinho, né? Fui agrupando de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contar 8 balões não é a mesma coisa de contar 48 balões, né? Por isso que a forma mais fácil foi fazer esses agrupamentos de 10 em 10. Facinho, né? Muito tranquilinho. E a partir daí foram criadas outras nomenclaturas, tá? A partir do agrupamento de 10 em 10 surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Percebe, quinto ano, que a gente vai fazendo agrupamentos de 10 em 10. Se eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena. Se eu tenho 10 dezenas, eu tenho uma centena. Se eu tenho 10 centenas, eu tenho uma unidade de milhar, certo? Dependendo dessas definições, né, dependendo desses grupos, a gente vai fazendo as suas... no caso da formação do número, a gente vai colocando ele e dando o seu valor posicional. Tranquilo? Vai ficar mais claro com o exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui, por exemplo, uma das coisas importantes do sistema de numeração é a gente entender que a gente possui algumas classes e algumas ordens. Como assim, professora? Bom, eu tenho aqui a primeira classe, que é a classe das unidades simples, onde eu tenho unidade, dezena, centena. Beleza? Uma coisa importante que eu quero dizer para vocês. Sempre quando vocês forem colocar os números nesses quadros, principalmente, esse quadro de valor e lugar, ele faz com que a gente entenda o valor posicional de cada algarismo. Por exemplo, eu tenho o número 987. Se eu te perguntasse agora, quinto ano, qual é o valor do algarismo 7, você certamente diria, professora, ele está na casa da unidade, então ele vale 7 unidades. Mas se eu quisesse o valor do número 8, quinto ano, onde é que está? Segunda ordem, na casa da dezena. Então, eu estou dizendo que esse 8 vale 8 dezenas. Quanto vale 8 dezenas? Sabendo que uma dezena vale 10, eu posso dizer que esse 8, ele vale 80, tá? E esse 9, professora, está onde? Terceira ordem, ó, das unidades simples. Presta atenção. A primeira classe é das unidades simples. A gente já estudou isso. Está na casa da centena. Então, 9 centenas é 9 vezes 100. Então, eu posso dizer que esse 9 vale 900. Tranquilo até aí? Vamos lá. Será que eu tenho interação? Hoje eu vou ver aqui, né? Tem alguém? Será que tem alguém interagindo comigo? Quero saber, hein? Eita, já tenho aqui, viu? Laura dizendo bom dia e que todos estejam bem. Olha aí, beijo, Laura. Martim, como sempre, né? Martim nunca me abandona e sempre participa das aulas, né? Beijão, Martim. E Elisa também, beijo, Elisa, bom dia. Beijo pro pessoal da Escola Maestro Nelson Ferreira, beijo para todo mundo. E vamos, estão gostando da aula, né? Pelo que eu vi ali, estão todos atentos. Será que a produção deixa eu ficar mais um pouquinho, hein? Será? Não. Mesmo com vocês interagindo, a produção não quer deixar eu ficar. Então, vamos continuar a nossa aula.
Como eu estava dizendo, a gente precisa prestar atenção nas ordens e nas classes dos números. Aqui está muito claro. Primeira classe, 3 ordens, ó. 1, 2, 3. Unidade, dezena e centena. Professora, se eu tiver um número maior, será que eu posso ter mais ordens, mais classes? Com certeza. Cada classe dessa é como se fosse agrupada em 3, sempre. Unidade, dezena, centena. O que é que diferencia? Quando eu vou para a segunda classe, eu já estou na minha classe dos milhares. Então, já não é mais unidade, dezena, centena. É unidade, é porque faltou aqui, mas é unidade de milhar, que no caso é esse número, mas eu tenho aqui, se eu fosse continuar esse número, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. No próximo slide eu vou mostrar para vocês. Vamos prestar atenção no número que eu quis dar os valores aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho um número diferente. 1.234. Eu tenho quantas ordens aí, ó? 1, 2, 3, 4. Deu para perceber? Eita, professora, tem outra classe aí. Lembra que eu falei do agrupamento de 3 em 3? Não é à toa que vocês veem aqueles pontinhos no número 1000, por exemplo. Não é à toa. É como se eu tivesse em outra classe, certo? Que é o nosso caso. Segunda classe, a classe dos milhares. Entendeu? Aqui no caso, eu só entro em uma dessas casas, que é a unidade de milhar. Quarta ordem, mas eu ainda vou elevar um pouco mais esse nível para vocês, isso mesmo. Eu trouxe aqui, nesse caso, a minha tabela tem 3 classes. Nesse caso, a minha terceira classe é a classe do milhão. Lembra do agrupamento, ó. Unidade simples, milhares e milhões, tá certo? Esse zero aqui está errado, tá? Aqui é o número 1, como tem na tabela. Foi um erro de digitação aí da professora. Mas aqui na tabela está correto. 5.123.456. Até demorou, né, para eu conseguir falar esse número. Imagina se eu tivesse números maiores. Aí a gente já entraria para quarta classe, que é a dos bilhões, trilhões e por aí vai. Lembrando, sempre a gente variando unidade, dezena, centena. No caso da terceira classe, a gente pode nomear assim: unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. O que é que eu estou querendo dizer? Se eu tivesse uma unidade, por exemplo, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Pronto. Tudo certo. Beleza? E se eu trocasse o meu número? Vamos, por exemplo, o número 2. 2 milhões, 20 milhões e 200 milhões. Beleza? Pronto. Vamos lá? Agora foi. Aqui a gente tem uma decomposição e a leitura de números que é para a gente facilitar. Quinto ano. Eu sei que quando os números ficam maiores, vocês ficam um pouco em dúvida de como escrever esses números, não é? O que é que eu dou como dica para vocês? Leiam o número primeiro. Isso. Leiam o número. No instante você consegue fazer a decomposição. Você que está em casa, lê esse número comigo. 987. Olha aqui o número, 987. Decomposição simples. Se eu fosse utilizar o meu quadro de valor e lugar, eu teria 7 unidades, 8 dezenas e 9 centenas, como a gente já viu nas imagens anteriores, né, nos outros quadros, tá? E a leitura, muito simples. Você que é do quinto ano, já estudou o sistema de numeração e
domina isso muito bem, né? Na outra aula eu trouxe números ainda maiores, né? E vocês conseguiram fazer muito bem. Hoje eu só trouxe para darem uma relembrada, tranquilo? Vamos para o próximo. O outro, 1234. Lê esse número comigo, vê como é simples fazer essa decomposição, ó. 1234, somente. E a leitura você pode fazer dessa forma, você pode escrever o que você leu, a forma que você leu o seu número. É importante, quando você vê alguma questão assim, isso cai muito em prova externa. Leia o número por extenso, ele quer saber como é que se escreve, né, esses números. Então, antes de você escrever, você lê na sua mente esse número, porque vai facilitar quando você precisar escrever por extenso. Tranquilo? Por que eu estou dizendo isso? Números maiores fica um pouco mais difícil. Mas se você lê direitinho, você acompanha o agrupamento de 3 em 3, você consegue escrever da forma correta, como pede a questão, tá? Aquele número grandão que eu mostrei para vocês, ó, os 5 milhões que eu falei, tá? Aqui, ó, representado e decomposto. Olha, é como se eu tivesse colocado cada número desse nos seus grupos. É como se eu tivesse um quadro de valor e lugar e dando valores a cada algarismo desse, ó. 5 milhões, acompanha comigo, 5.123.456. Lê com calma, quinto ano. Lê tranquilo, que você não vai ter problema nenhum em fazer esse tipo de questão, tá? Vamos lá. Agora eu quero que a gente pare para pensar um pouco como é que a gente utiliza esses sistemas de numeração no nosso cotidiano, né? Como é que a gente consegue analisar dados, como é que a gente consegue entender os números que aparecem em determinadas situações. Hoje eu trouxe um tema importante e eu trouxe algumas perguntas. Você já ouviu falar na palavra biodiversidade? Sabe o que significa? E o que os números têm a ver com isso? Bom, quando a gente fala de biodiversidade, eu trouxe bem resumido, né? Porque seria uma aula de muitas horas. Mas vocês sabem que a gente não consegue ficar esse tempo todo. Então eu vou fazer um resuminho bem básico para vocês. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando nada mais, nada menos do que a variação de espécies de seres vivos que a gente tem no mundo, no planeta em que a gente vive. Trouxe um pequeno resumo e quero que você leia comigo. Biodiversidade é a diversidade biológica e consiste na variedade de formas de vida existentes no mundo. Isso inclui plantas, animais e micro-organismos e o ambiente em que eles vivem e interagem. A biodiversidade é importante, pois garante o equilíbrio entre as espécies em todo o mundo, porque os fatores vivos, plantas, animais, e os fatores não vivos, luz, água, sol e ar, que são os componentes dos ecossistemas, se relacionam, realizando trocas de energia de matéria. Todos os animais têm o seu papel no ecossistema. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando da variedade de espécies que existem no nosso planeta e que são fundamentais para que tudo funcione direitinho. A gente acha que quando a gente joga um lixo no chão, só prejudica aquele local, mas não. Quando a gente danifica, quando a gente prejudica o meio ambiente, a gente está atrapalhando, a gente está prejudicando o planeta inteiro. Por quê? Porque tudo está interligado. Se acontece um desmatamento na Amazônia, a gente sofre aqui de calor. E o mundo sofre também. Então, percebe, quinto ano, tudo que a gente faz tem uma consequência no meio ambiente, tá? É bom a gente ficar atento a isso. E aqui a gente tem alguns dados e a partir desses dados que eu vou passar umas questões para vocês. Vou ler bem rapidinho para a gente já ir para as questões. Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões. Mas até agora,
os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 milhão de espécies. Será que é pouquinho, hein? Eu vou mostrar a você que não é. Entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da megadiversidade. O nosso país ele tem uma variedade enorme de espécies, inclusive, quinto ano, tem espécies de animais, por exemplo, aqui no Brasil, que não tem em lugar nenhum. E estima-se que aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui. Vê mesmo, 20%, eita! Porcentagem é outra história, é outro papo que a gente vai conversar em outra aula. Mas te garanto, é muita espécie, viu? Vamos lá, vamos embora. A Convenção da Diversidade Biológica é o primeiro instrumento legal para assegurar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Mais de 160 países assinaram o acordo, que entrou em vigor em dezembro de 1993. O pontapé inicial para a criação da convenção ocorreu em junho de 1992, quando o Brasil organizou e sediou uma conferência das Nações Unidas, a Rio 92, para conciliar esforços mundiais de proteção do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico. Para vocês verem como essa questão da biodiversidade ela é importante. Muitos países se reúnem para discutir formas de amenizar os danos ao meio ambiente, tá? Como eu disse para vocês, se tudo está interligado, o que acontece em outro continente, por exemplo, afeta diretamente a gente. Será que eu tenho alguma interação no chat? Será que alguém falou alguma coisa? Será que alguém... Será? Posso continuar então. Está todo mundo atento à nossa aula, né? Então vamos embora. Durante a leitura, podemos perceber alguns números significantes. A quantidade de espécies, o ano em que entrou em vigor a Convenção da Diversidade Biológica, informações importantes para que a gente entenda um pouco mais sobre a biodiversidade. Agora a gente vai fazer as nossas questões de matemática baseadas nos números que a gente leu no texto sobre biodiversidade, tá? Não pensem que os números que a gente utiliza em matemática ficam perdidos, não. Tudo que a gente lê, todas as disciplinas que a gente estuda, a gente precisa entender os números para poder compreender o que o texto quer dizer para a gente também. Será que a partir do nosso estudo e da leitura que fizemos, é possível responder algumas questões? Você consegue? Vamos embora responder rapidinho. Eu prometo que depois dessas questões vocês estão liberados, beleza? Vamos embora. O pontapé inicial para a criação da Convenção da Diversidade ocorreu em junho de 1992. Esse texto a gente já leu. Eu só quero saber aqui como é que a gente faria a decomposição e o número e a leitura do número 1992. Será que você consegue? Facinho, né? Claro que consegue. Vê mesmo como é fácil, minha gente. Eu só quero fazer a decomposição. Vamos começar por ela primeiro. Simples, ó. 1992. Lê aí em casa. 1992. Vamos ver como é que fica? Olha aí, 1992. E a partir da decomposição você já consegue fazer a leitura. 1992. Fácil demais. Eu estou facilitando demais. Estou achando que preciso elevar o nível para as próximas aulas. Eu tenho mais uma. Aqui, não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 milhão de espécies. Quantas classes e ordens possui o número 1,5 milhão? Professora, tem muito zero, mas eu vou desprezar as ordens? Claro que não, né? Porque se eu tirar esses zeros daqui,
eu não vou ter o número que está no nosso texto. A gente precisa levar em consideração os zeros, porque eles também têm o seu valor posicional, tá certo? E eu trouxe um quadro de valor e lugar para a gente fazer esse posicionamento dos algarismos, tá? Muito fácil. Lembrando, vocês sempre vão preencher partindo da unidade, tá certo? Sempre vai ser da esquerda para a direita, beleza? Vamos lá, rapidinho. Coloquei, posso dizer que ele está na terceira classe. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Posso dizer que ele está na terceira classe e possui 7 ordens. Decomposição simples, 1.500.000. Pessoal, por hoje a nossa aula, infelizmente, chegou ao fim. Mas eu conto com a sua participação na próxima, tá? Fiquem bem, fiquem em paz e até logo. Tchau, tchau.